Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, revolucionou nossa compreensão da mente humana ao expandir o conceito de inconsciente. Para Jung, o inconsciente não é apenas o repositório de pensamentos reprimidos e esquecidos, como Freud inicialmente sugeriu. Em sua visão, o inconsciente é uma parte ativa e fundamental da psique humana, possuindo uma função vital em nosso crescimento psicológico e em nosso processo de individuação. O inconsciente não é um simples depósito de experiências do passado, ele é uma fonte rica e dinâmica de simbolismos, desejos e potencialidades não reconhecidas que nos afetam de maneiras profundas. A psique, segundo Jung, é composta de duas camadas principais, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é aquele formado pelas experiências individuais, as memórias reprimidas e os conflitos não resolvidos. Esta parte da psique armazena aquilo que foi rejeitado ou esquecido pela consciência, mas que ainda influencia o comportamento do indivíduo. Já o inconsciente coletivo, um conceito inovador proposto por Jung, é compartilhado entre todos os seres humanos, constituindo um banco universal de imagens e símbolos que tem um impacto universal sobre a psique humana. Esses elementos universais são conhecidos como arquétipos. O inconsciente, portanto, não é apenas uma parte passiva e reprimida da mente, mas sim uma força criativa e influente. Ele influencia nossas decisões, ações e até mesmo nossos sonhos. Ao longo de nossas vidas, nossa consciência interage com o inconsciente, e os conteúdos reprimidos acabam surgindo de maneiras simbólicas, muitas vezes através dos sonhos. Esses símbolos, por mais desconcertantes ou enigmáticos que sejam, carregam mensagens importantes que, se compreendidas, podem proporcionar um grande entendimento sobre nós mesmos. Os sonhos são uma das principais maneiras de comunicação do inconsciente. Para Jung, eles não devem ser vistos como meros subprodutos do cérebro em repouso, mas como manifestações significativas da psique. Através dos sonhos, o inconsciente traz à tona os conteúdos ocultos e oferece pistas sobre os conflitos internos, os desejos não realizados ou os aspectos da personalidade que precisam ser reconhecidos. Cada símbolo que aparece em um sonho é carregado de significado e está relacionado a aspectos profundos da psique, sejam eles emocionais, espirituais ou psicológicos. O processo de interpretação dos sonhos torna-se, portanto, uma ferramenta poderosa para explorar as camadas mais profundas de nossa mente. Embora os símbolos sejam muitas vezes universais, a maneira como eles se manifestam em um sonho é única para cada indivíduo. Portanto, a interpretação deve ser pessoal, levando em conta a vida, os sentimentos e as experiências do sonhador. Por exemplo, um sonho com um rio pode ter um significado diferente para alguém que tenha uma forte conexão com a natureza, em comparação com alguém que o vê como um símbolo de obstáculos ou dificuldades. Para Jung, a interpretação dos sonhos exige uma escuta atenta às associações pessoais do sonhador, levando em consideração o contexto de sua vida. A compreensão dos símbolos nos sonhos não se limita a uma simples análise intelectual, mas envolve uma relação profunda com o inconsciente. É preciso aprender a escutar e a refletir sobre esses símbolos, permitindo que eles revelem seus significados. Jung via essa interação com o inconsciente como uma forma de despertar o potencial oculto da psique. Ao integrar esses conteúdos reprimidos e negados, a pessoa se torna mais inteira, mais autêntica e, portanto, mais capaz de viver de forma plena. A função do inconsciente, portanto, não é apenas a de reprimir ou esquecer, mas de nos ajudar a alcançar um estado de harmonia interior. Ao entrar em contato com os aspectos inconscientes de nossa mente, começamos a entender melhor quem somos, o que nos motiva, o que nos limita e como podemos transformar essas limitações em fontes de força. O inconsciente não é algo a ser temido ou evitado, mas sim algo a ser explorado e compreendido. A jornada para o autoconhecimento e para a realização de nosso potencial começa, muitas vezes, com esse primeiro passo: o reconhecimento de que há mais em nossa mente do que aquilo que conseguimos ver à superfície. Há camadas profundas, algumas ocultas até de nós mesmos, que contêm recursos inexplorados. É nesse território do inconsciente que reside o verdadeiro poder da psique humana. Quando nos aventuramos nesse território, começamos a perceber que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Nosso potencial ainda não explorado está à espera de ser desvelado, e isso só ocorre quando nos permitimos olhar além do óbvio, em direção ao que está escondido nas profundezas da mente. Os arquétipos são um dos conceitos mais fascinantes e fundamentais da psicologia analítica de Carl Jung. Eles são imagens primordiais e universais, que pertencem ao inconsciente coletivo e que têm uma presença constante nas experiências humanas, independentemente de cultura, tempo ou lugar. Para Jung,
Esses arquétipos não são apenas padrões de comportamento ou imagens mentais, mas estruturas psicológicas profundas que formam a base de toda a psique humana. Eles são como modelos ou moldes nos quais as experiências humanas se encaixam, influenciando de maneira sutil, mas poderosa, como pensamos, sentimos e agimos. O que são arquétipos? Em termos simples, os arquétipos são representações universais que estão presentes na psique humana. Eles são padrões psíquicos herdados, que moldam nossas experiências e reações. Embora esses arquétipos sejam compartilhados por todas as pessoas, sua manifestação é única para cada indivíduo, dependendo das circunstâncias de vida, experiências e escolhas pessoais. Jung identificou uma variedade de arquétipos que aparecem consistentemente em mitos, histórias e sonhos, cada um representando um aspecto fundamental da experiência humana. Alguns exemplos clássicos de arquétipos são o herói, a sombra, o velho sábio e a anima ou animus. Os arquétipos no cotidiano. Mesmo que o termo arquétipo possa soar abstrato ou distante, ele está presente em nosso cotidiano de formas muito mais tangíveis do que imaginamos. Quando nos vemos como herói da nossa própria história, quando agimos com coragem diante de um desafio ou quando buscamos um mentor para orientação, estamos em contato direto com esses arquétipos. Eles se revelam em nossas relações, decisões e até na forma como vemos o mundo. Por exemplo, um jovem que, ao enfrentar dificuldades, encontra forças dentro de si para superar os obstáculos e emerge mais forte, está vivendo a jornada do herói, um arquétipo universal que aparece em inúmeras histórias, desde os mitos antigos até os filmes contemporâneos. Da mesma forma, todos nós temos momentos em que buscamos sabedoria ou direção de uma figura de autoridade ou mais experiente, que personifica o arquétipo do velho sábio. Além disso, os arquétipos estão profundamente entrelaçados nas mitologias e religiões de todo o mundo, de modo que, independentemente de nossa origem ou crenças pessoais, essas imagens universais têm um impacto profundo em nossa psique. Se tomarmos como exemplo a mitologia grega, podemos ver o herói em figuras como Hércules, que enfrenta tarefas aparentemente impossíveis e conquista o reconhecimento. Ou podemos observar a sombra nas histórias de deuses imortais que lutam contra seus próprios demônios internos, refletindo os aspectos reprimidos ou não aceitos da psique humana. A influência dos arquétipos nas relações pessoais. Os arquétipos também desempenham um papel crucial em nossos relacionamentos interpessoais. Quando nos envolvemos com outras pessoas, muitas vezes projetamos diferentes aspectos de nós mesmos nelas. Isso acontece de forma inconsciente e é um reflexo dos arquétipos que habitam nossa psique. A projeção de arquétipos pode resultar em experiências intensas e conflitantes, pois estamos lidando com imagens poderosas que afetam profundamente nossas emoções. Por exemplo, em um relacionamento, podemos projetar a figura da anima ou do animus em nosso parceiro. Para um homem, a projeção da anima, que é a parte feminina da psique, pode fazer com que ele veja em uma mulher a representação de sua própria sensibilidade e intuição. De maneira semelhante, uma mulher pode projetar o animus, a parte masculina da psique, em um homem, idealizando-o como um símbolo de força e racionalidade. Essas projeções podem ser maravilhosas e inspiradoras, mas também podem ser uma fonte de desilusão, quando a outra pessoa não corresponde à imagem idealizada. Entender esses arquétipos pode nos ajudar a tomar consciência das projeções que fazemos em nossos relacionamentos e a desmascará-las. Ao fazer isso, podemos nos tornar mais autênticos e verdadeiros, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Em vez de esperar que os outros correspondam a nossas expectativas arquetípicas, podemos aceitar as pessoas como elas realmente são, reconhecendo que os arquétipos são apenas reflexos de nossas próprias necessidades psíquicas. O poder dos arquétipos na jornada de autoconhecimento. O verdadeiro poder dos arquétipos, no entanto, reside na capacidade que eles têm de orientar nosso processo de individuação. Ao nos tornarmos mais conscientes dos arquétipos que operam em nossas vidas, começamos a ver as partes ocultas de nossa psique e a integrar aspectos reprimidos ou negados de nossa personalidade. O arquétipo da sombra, por exemplo, revela os aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar ou esconder, mas que, ao serem reconhecidos e integrados, se transformam em fontes de força e sabedoria. Por meio do estudo e da compreensão dos arquétipos, podemos também descobrir qual arquétipo domina nossa psique. Algumas pessoas podem sentir que o herói é o arquétipo central em sua vida, buscando constantemente desafios e aventuras. Outras podem se identificar mais com o arquétipo do sábio, buscando o conhecimento e a verdade. Identificar esses arquétipos pode nos ajudar a entender nossas motivações mais profundas e a maneira como interagimos com o mundo. O caminho de individuação é, portanto,
uma jornada de integrar esses arquétipos em nossa vida cotidiana, de forma consciente. Não se trata de lutar contra essas forças, mas de aproveitá-las para nosso crescimento. Os arquétipos, quando compreendidos, não são apenas forças externas. Eles são representações de partes de nossa própria psique, que podem ser integradas para criar uma personalidade mais completa e equilibrada. Conclusão. Portanto, os arquétipos são não apenas figuras mitológicas ou literárias, mas aspectos reais e dinâmicos de nossa psique. Eles têm um impacto profundo na maneira como vivemos nossas vidas, influenciando nossas decisões, nossos sentimentos e nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Quando começamos a reconhecer os arquétipos em nós mesmos, podemos iniciar um processo de autoconhecimento profundo, que nos permite explorar aspectos ocultos de nossa personalidade e viver de forma mais autêntica e realizada. À medida que avançamos na jornada do autoconhecimento, vamos descobrir que os arquétipos não são apenas símbolos ou imagens do passado, mas forças vivas que moldam nossa experiência e nos conduzem em direção ao nosso potencial inexplorado. Ao abraçar essas energias arquetípicas, podemos alcançar uma maior compreensão de quem somos e do que somos capazes de alcançar. Dentro da vasta psique humana, há uma parte de nós que, muitas vezes, evitamos reconhecer ou confrontar: a sombra. Para Carl Jung, a sombra é um dos conceitos mais profundos e reveladores da psicologia analítica, representando aqueles aspectos da personalidade que são reprimidos, negados ou simplesmente não reconhecidos pela consciência. Esses aspectos não são necessariamente negativos, mas são, muitas vezes, incômodos ou indesejáveis, e por isso, tendemos a esconder ou a rejeitar. No entanto, o verdadeiro poder da sombra reside exatamente no fato de que, ao ignorá-la, estamos perdendo uma fonte vital de força e autocompreensão. O que é a sombra? Em termos simples, a sombra é a parte da nossa psique que contém todas as características que não queremos reconhecer como sendo nossas. Elas podem incluir traços de personalidade como raiva, inveja, arrogância, ou até mesmo aspectos que julgamos moralmente errados ou inaceitáveis. A sombra também pode incluir desejos, talentos e qualidades que reprimimos porque não se alinham com a nossa identidade consciente ou os valores que acreditamos possuir. Por exemplo, uma pessoa que se vê como gentil e compassiva pode ter uma sombra repleta de sentimentos de raiva ou egoísmo que ela rejeita em si mesma. A formação da sombra começa desde a infância, quando a sociedade, a cultura ou os pais nos ensinam quais comportamentos e sentimentos são aceitáveis e quais devem ser evitados. O que não é aceito socialmente, ou o que é considerado errado, acaba sendo reprimido. Porém, esses aspectos não desaparecem, eles se tornam parte da nossa sombra, prontos para emergir de maneiras inesperadas e, muitas vezes, descontroladas. O problema surge quando a sombra permanece oculta e não integrada à consciência, o que pode levar a comportamentos automáticos ou irracionais que nos surpreendem e nos distanciam do nosso verdadeiro eu. A sombra e o processo de individuação. Jung acreditava que o processo de individuação, ou a jornada para o autoconhecimento e a realização do verdadeiro eu, só pode ocorrer quando confrontamos a sombra. Em vez de negá-la ou temê-la, devemos integrá-la, reconhecendo que ela faz parte de quem somos. A individuação exige que abracemos todos os aspectos da nossa personalidade, inclusive aqueles que não gostamos ou não entendemos. Ao entrar em contato com a sombra, não estamos apenas trazendo à tona os nossos defeitos, mas também os nossos potenciais inexplorados. A sombra contém uma riqueza de criatividade, vitalidade e energia que pode ser usada para nosso crescimento pessoal. Quando ignoramos a sombra, muitas vezes estamos abrindo caminho para projeções, nas quais vemos nossos próprios defeitos e medos refletidos nos outros. Essa projeção, como explicou Jung, pode gerar conflitos e mal-entendidos, pois estamos projetando nas outras pessoas o que não aceitamos em nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que nega sua própria raiva pode perceber a raiva nas outras pessoas de forma exacerbada, reagindo de maneira excessiva ao comportamento de alguém, sem perceber que está lidando com o reflexo de seu próprio inconsciente. Integrar a sombra, portanto, não significa suprimir ou negar esses sentimentos e impulsos, mas sim reconhecê-los e aceitá-los, compreendendo de onde vêm e como podemos transformá-los em algo construtivo. A sombra nas relações pessoais. Um dos lugares mais evidentes onde a sombra se manifesta é nas relações interpessoais. Quando projetamos aspectos de nossa sombra nos outros, frequentemente criamos tensões e desentendimentos, porque estamos lidando com uma versão distorcida da realidade. Por exemplo, ao ver o outro como arrogante ou egoísta, estamos, muitas vezes, projetando essas qualidades em alguém, enquanto na verdade essas características podem ser nossas,
ou uma parte de nós que não conseguimos aceitar. As projeções não se limitam apenas a aspectos negativos. Também podemos projetar nossos talentos e qualidades naqueles que idealizamos. Isso pode ocorrer quando admiramos alguém que parece possuir habilidades ou traços que sentimos não ter, como confiança ou assertividade. Essas projeções podem criar relações de dependência ou expectativas irreais, nos afastando da aceitação genuína do nosso próprio eu. Integrando a sombra. A verdadeira transformação ocorre quando começamos a integrar nossa sombra. Isso não significa fazer com que nossos aspectos negativos desapareçam, mas sim entendê-los e usá-los de maneira construtiva. O processo de integração da sombra envolve um trabalho interno constante de autorreflexão, aceitação e moderação. Quando nos deparamos com um aspecto de nossa sombra, como a raiva ou a inveja, podemos começar a fazer perguntas como: por que eu me sinto assim? O que isso revela sobre minha psique? Como posso usar essa energia de forma construtiva? A prática da autoobservação é uma ferramenta valiosa nesse processo. Ao nos tornarmos mais conscientes dos nossos impulsos, pensamentos e reações, começamos a perceber quando estamos projetando nossa sombra em outras pessoas ou situações. Isso nos dá a oportunidade de redirecionar essas energias para o crescimento pessoal. Por exemplo, se sentimos raiva de alguém, podemos usar esse sentimento para refletir sobre onde em nossa vida estamos deixando de expressar nossas próprias necessidades ou emoções. A sombra e a criatividade. Um dos aspectos mais poderosos da sombra é o seu potencial criativo. Muitas vezes, ao reprimir certos aspectos de nossa personalidade, perdemos acesso a uma vasta fonte de energia criativa e inspiradora. Quando a sombra é integrada, ela pode se manifestar de forma positiva, em projetos artísticos, no trabalho ou até mesmo em nossa capacidade de inovar e resolver problemas. Assim, ao aceitar nossa sombra, abrimos portas para a criatividade não filtrada, algo que pode ser profundamente transformador. Em última análise, a sombra não é algo a ser temido ou evitado, mas sim uma parte essencial de nossa psique que, quando integrada, nos torna mais completos e autênticos. O processo de confrontar e aceitar nossa sombra é fundamental para o caminho da individuação e do autoconhecimento. Ao fazer isso, ganhamos acesso a uma fonte de energia, sabedoria e criatividade que pode transformar nossa vida de maneira profunda e significativa. Por mais desconfortável que seja olhar para o que está escondido nas profundezas da mente, é somente ao fazer isso que podemos verdadeiramente despertar nosso potencial inexplorado. Integrar a sombra é, portanto, uma das etapas mais poderosas e libertadoras no processo de nos tornarmos quem realmente somos. Dentro da psique humana, existe uma dança sutil entre os aspectos masculinos e femininos de nossa personalidade. Para Carl Jung, esse equilíbrio e interação entre os opostos é um dos componentes centrais do processo de individuação, o caminho para o autoconhecimento e para a realização do potencial humano. A anima e o animus, dois arquétipos fundamentais propostos por Jung, são as figuras que representam o feminino na psique masculina e o masculino na psique feminina. Esses conceitos não se referem às figuras de mulheres e homens reais, mas sim aos aspectos simbólicos que habitam a mente de cada indivíduo, independentemente do sexo biológico. O que são a anima e o animus? A anima é o arquétipo feminino presente na psique dos homens. Ela é a personificação das energias e qualidades femininas que cada homem possui, mas que frequentemente permanecem inconscientes e não reconhecidas. A anima pode se manifestar de várias formas dentro do homem, muitas vezes como uma figura que representa seus sentimentos, intuições e emoções mais profundas. Ela está associada ao mundo interior, ao inconsciente e à capacidade de se conectar com as emoções e com o fluxo da vida. De maneira análoga, o animus é o arquétipo masculino presente na psique das mulheres. Ele representa os aspectos masculinos da psique feminina, como a racionalidade, a lógica, a força de vontade e o poder. Assim como a anima, o animus se manifesta de maneiras simbólicas, muitas vezes como figuras poderosas ou como uma presença mental forte e ativa. O animus também está relacionado ao lado mais assertivo e externo da personalidade, a energia que busca realizar e alcançar objetivos concretos. A importância da integração de anima e animus. Para Jung, a integração da anima e do animus é um passo essencial no processo de individuação. Cada pessoa possui em sua psique tanto qualidades masculinas quanto femininas, e essas energias precisam ser reconhecidas e equilibradas para que o indivíduo possa se tornar completo. No entanto, muitas vezes essas energias opostas estão inconscientes ou mal desenvolvidas, levando a uma sensação de dissonância ou desarmonia interna.
Quando um homem nega sua anima, ele pode se tornar excessivamente racional, emocionalmente distante ou até incapaz de lidar com seus próprios sentimentos. Da mesma forma, quando uma mulher rejeita seu animus, ela pode sentir-se desprovida de força ou determinação, talvez até se limitando a uma vida de passividade ou subordinação. A verdadeira integração de anima e animus ocorre quando esses aspectos da personalidade são reconhecidos, aceitos e equilibrados, permitindo que o indivíduo viva de maneira mais harmoniosa e autêntica. A relação entre anima e animus também reflete o modo como uma pessoa se relaciona com o outro sexo. Quando essas energias estão mal integradas, as relações podem se tornar distorcidas ou frustrantes, uma vez que o homem pode projetar sua anima em mulheres de forma idealizada, enquanto a mulher pode projetar seu animus em homens de maneira igualmente idealizada. Essas projeções criam uma falsa expectativa de como o outro deve ser, o que dificulta o verdadeiro encontro e a aceitação do outro como ele realmente é. A anima e o animus nas relações amorosas. Nos relacionamentos, a presença da anima e do animus é particularmente evidente. Muitas vezes, as pessoas buscam em seus parceiros as qualidades da anima ou do animus, projetando neles aspectos de suas próprias psique. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando o homem projeta sua anima em uma mulher, ele pode vê-la como a figura idealizada da mulher sensível e emocional. No entanto, isso pode levar à frustração quando ela não atende às suas expectativas. O mesmo acontece com a mulher que projeta seu animus em um homem, esperando que ele seja uma representação perfeita da força e da racionalidade. Para que um relacionamento seja saudável e genuíno, ambos os parceiros precisam estar conscientes dessas projeções e ser capazes de ver o outro como ele realmente é, sem idealizações baseadas em imagens internas inconscientes. Quando ambos os parceiros estão conscientes de suas energias internas e fazem o esforço de integrá-las, o relacionamento se torna mais autêntico, equilibrado e profundo. A verdadeira conexão entre as pessoas só pode ocorrer quando ambos os parceiros têm a coragem de enfrentar seus próprios aspectos internos e aceitar as energias masculinas e femininas dentro de si. A anima e o animus no desenvolvimento pessoal. A integração da anima e do animus não se limita às relações com o outro sexo, ela também é crucial para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao reconhecer e aceitar esses arquétipos, o indivíduo alcança uma compreensão mais profunda de sua própria psique e pode experimentar uma transformação interna significativa. A anima pode ajudar os homens a se conectarem mais profundamente com seus sentimentos e sua intuição, enquanto o animus pode ajudar as mulheres a se tornarem mais confiantes e assertivas. A harmonia entre essas energias internas pode levar a uma maior autonomia emocional e psicológica, permitindo que a pessoa se torne mais plena e autossuficiente. Ao integrar a anima ou o animus, não se trata de mudar a essência de quem somos, mas de enriquecer nossa compreensão de nós mesmos e de nossas capacidades. Homens podem aprender a ser mais emocionais e sensíveis sem perder a racionalidade e a ação, enquanto mulheres podem aprender a ser mais assertivas e independentes sem perder sua capacidade de cuidar e de nutrir. O equilíbrio entre essas energias nos torna mais inteiros, mais complexos e mais capazes de lidar com as diferentes facetas da vida. Símbolos de anima e animus na cultura e nos sonhos. Os arquétipos da anima e do animus não se limitam ao campo psicológico individual, mas também se manifestam nas culturas e nas mitologias de todo o mundo. Em muitos mitos, as figuras femininas e masculinas representam os aspectos da psique que precisam ser integrados para que o herói ou heroína possam alcançar sua totalidade. Por exemplo, no mito grego de Psique e Eros, Psique representa a alma feminina que precisa se unir com Eros, o deus do amor, para alcançar a completude. Esse mito ilustra a necessidade de integrar o masculino e o feminino dentro de si mesmo para alcançar a verdadeira realização. Nos sonhos, a anima e o animus frequentemente aparecem como figuras simbólicas, seja como uma mulher idealizada ou um homem poderoso. O estudo desses sonhos pode ajudar o indivíduo a compreender melhor os aspectos não reconhecidos de sua psique, levando a uma maior clareza sobre o processo de individuação. O arquétipo da anima e do animus nos ensina que não somos seres unidimensionais, somos compostos de muitas energias, algumas das quais são opostas. A verdadeira plenitude só é alcançada quando reconhecemos e integrarmos tanto o masculino quanto o feminino dentro de nós, independentemente de nosso sexo biológico. A jornada de individuação é um processo contínuo de equilíbrio e harmonia entre essas energias, o que nos permite viver de maneira mais autêntica, completa e criativa. A integração da anima e do animus não é apenas uma busca para melhorar nossas relações com os outros, mas também um caminho para a autocompreensão e a realização pessoal.
Ao abraçar essas energias opostas e compreender o papel que desempenham em nossa vida, podemos despertar nosso verdadeiro potencial e viver uma vida mais rica e significativa.